Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, capítulo 3. Vamos ler o versículo de número 12. É o tema desta mensagem. Está escrito assim: os opressores do meu povo são criança, e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Quantos podem ler? Vamos voltar à leitura. 1, 2 e 3. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ora, povo meu, os que te guiam te enganam, e destrói o caminho das tuas veredas. Vamos ler sequenciado do capítulo 3, do versículo 1 até o 12. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento, e o apoio, e todo sustento de pão, e todo sustento de água. Versículo 2. E o capitão de 50, e o homem respeitável, e o conselheiro, e o sábio, entre os artífices, e o eloquente orador. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Naquele dia se levantará a sua voz dizendo: não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo. Porque Jerusalém tropeçou, e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para livrar os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, e não os dissimulam. Ai de sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Dizei aos justos que bem-aventurarão, porque comerão do fruto das suas obras. Essa leitura está tão comprometida. Você não jantou, não, é? Eu, hein? Que disposição para protestar e não ler uma palavra? Será que o pessoal da passeata está mais fervorosos do que nós? Pelo amor de Deus, vamos ler de novo esse versículo. Tem que ser forte. Versículo 10. Dizei aos justos que bem-aventurarão, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, e destrói o caminho das suas veredas. Glória a Deus. Senhor Jesus, ao ministrarmos esta palavra, preciso muito de tua graça, como sempre. Eu necessito de tua inspiração, de tua unção e do teu poder. Porque, Senhor, neste momento, ao tocar no sistema deste mundo, eu entro, Senhor, na dimensão do teu Espírito Santo, porque não quero falar nada de mim mesmo, mas quero relatar o que está explicitado na tua palavra ao coração desse povo e daqueles que estão na internet. Meu Deus, toma em tuas mãos. O nosso culto não é um culto casual, não é um culto corriqueiro, não é algo, Senhor, para ficar apenas aqui. Mas queremos, ó Deus, que a tua unção e graça seja ministrada nos corações em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Podem sentar.
quero só dar um alerta de que o culto está sendo filmado e quantas vezes você se levanta para ir ao banheiro ou para atender o telefone, por favor, desligue, não passe mensagem. Esse é o momento de você se ater à palavra. Está sendo filmado e ainda até segunda semana de julho nós teremos o resultado de quem foi que mais levantou durante a pregação. O seu retrato será exposto ali no quadrinho, como recebendo o prêmio, não é, o troféu aparecido, o que mais apareceu em todo o mês de junho. Quantos aqui não querem aparecer? Quantos aqui não querem aparecer? Então deixa Jesus aparecer por você. Amém? A razão que me leva a ministrar esse texto, e eu quero falar sobre a multiplicidades da crise do Brasil. Diga comigo, a multiplicidades da crise brasileira. Por que essa multiplicidade? Porque a multiplicidade está exatamente dizendo de algo que vai gerando, uma coisa que vai gerando outra. Por isso, é um tanto colocado dessa forma, esta palavra, para que você compreenda o que nesta noite o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Quando li o texto do livro do profeta Isaías, o profeta Isaías, quando escreveu esse texto, para os dias atuais, nós temos exatamente um período de 2.700 anos já passado. Quando ele escreve, parece que está escrevendo para a nossa nação, mas na verdade, você vê que o texto está falando da terra de Israel. Mas a palavra de Deus se renova a cada dia, e eu tenho esta palavra como exatamente para nós. Nós estamos hoje sendo dominados, estamos sendo dirigidos por meninos e mulheres. A intenção do profeta não era dizer que as mulheres não podem governar, mas ele estava falando de uma mudança de padrão, até porque na sua época não existia a tal possibilidade de uma mulher governar. Também não existia a possibilidade de uma criança ser exatamente um regente, porque nós estamos falando aqui de um período em que o governo do mundo era monarquia, não era democracia. Mas nós também, ao refletir sobre esta palavra, entendemos que a crise aguda e profunda que se assolou, ou que está assolando o nosso Brasil, não tem rosto, não tem nome. Se dá o nome de que o povo brasileiro acordou e que o povo anseia por mudanças. E essas mudanças, elas vão levar aonde? O protesto que se fez, ele exatamente vai ajudar em quê? Bom, já ajudou, diminuiu 20 centavos da passagem. Mas era 40 centavos, era 20 para ir, 20 para voltar. Mas pediram 20, exatamente, voltou, tudo bem, alguém já sorriu. Lá em São Paulo, o movimento Passo Livre disse que não vai fazer mais passeata. Mas aí começou a existir outra crise, que é a crise exatamente, o levante, a situação, o protesto, e no meio disso tudo, a quebradeira, o grito sem comando das pessoas, e a Dilma, presidente Dilma, chega para dizer: eu quero conversar com os líderes desse movimento, mas ninguém apareceu, não existe líder. O que existe na verdade é uma insatisfação popular. E aí, lendo o texto da palavra de Deus, eu achei muito interessante, porque o profeta Isaías, há 2.700 anos, vai falar exatamente de uma multiplicidade, de uma crise que se instalou em sua nação, e eu pego emprestado esse texto para aplicar na nossa nação, e eu vou começar a dizer que a crise que está sacudindo o Brasil, ela não é uma crise simplesmente ocasionada por qualquer homem. Eu lembro e vejo quando o presidente da República e quando o seu partido estava na sua melhor popularidade, parecia que não dependia nem de nada, nem de ninguém, porque a Globo noticiava que a sua popularidade chegou a quase 100%. E aí, o sentimento de que está no comando, de que tudo que ele fala é lei, mas a Bíblia diz no Salmo 46, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. É Deus que tem o comando das nações, é Deus que tem o comando desta terra. Nenhum homem desta nação, ou nenhum presidente de país algum, pode se estabelecer ao ponto de achar que ele tem o controle da situação. É Deus. A Bíblia diz que quando ele levanta a sua voz, a terra se derrete. Ele é Deus, e eu glorifico porque você crê nesse Deus vivo e verdadeiro. A primeira crise que vamos estudar e pensar é a crise constitucional. Que crise é esta? E eu peço a você que fique com o texto exatamente da palavra de Deus em Isaías 3. Você vai entender, e que eu vou falar
versículo por versículo do que nós lemos. A primeira crise é a crise constitucional, e nós vamos separar aqui 11 pessoas distintas. Ele vai dizer poderosos, o versículo de número 2, e o versículo 3 vai dizer poderosos, homem de guerra, juiz, profeta, adivinho, ancião, capitão de 50, homem respeitável, conselheiro, sábio, entre os artifícios, eloquente orador. Ele vai dizer exatamente que o governo, a crise chegou exatamente para abalar aquilo que estava constituído. A Assembleia Legislativa onde eu trabalho e na sala onde eu trabalho, os vidros foram quebrados. E sabe de uma coisa? Os colegas que lá tiveram, e quando eu estava de plantão na sexta-feira, um colega disse, olha pastor, nós estávamos pedindo a Deus para ninguém invadir, porque estávamos preparados do lado de dentro, já preparados para atirar. Quem entrasse, ia haver morte terrível ali. E o livramento que Deus deu, não só aos manifestantes, como aos colegas que lá estavam preparados, estavam todos armados, estavam todo mundo esperando. Se houvesse a invasão de fato, e entrasse ali uns 20, ali mesmo ficaria, então aconteceria algo terrível. Mas sabe de uma coisa? A Casa do Povo foi invadida, lá o Congresso Nacional foi invadido, porque a crise chegou exatamente de forma constitucional. É uma crise que não tem mais governo, não tem PT, não tem ninguém, agora só Deus. Essa nação vai ter que reconhecer que há um Deus que tem que se curvar diante desse Deus. Ei, pode até levantar os movimentos, as bandeiras, mas Deus chegou para dizer o seguinte: quem manda neste Brasil sou eu. Não tem Aparecida, não tem São Jorge, não tem Globo, não tem PT, não tem ninguém. Deus está abalando tudo. Deus está sacudindo esta nação. E aí, está sacudindo de que forma? Os poderosos, aqueles que achavam que tinham poder. O Joaquim que achava que podia, está acuado. A Dilma que achava que estava na pose, está com a carinha triste. Brasileiros, brasileiras, meus amigos, minhas amigas, eu aceito, eu acho lindo. O governador acuado dizendo, é muito importante estas manifestações, desde que os vândalos, poderosos, homem de guerra, o exército. E aí perguntei ao Felipe, como é que está o exército? O exército está esperando. Eu olhei segunda-feira e disse, isso não é protesto, isso é uma revolução. Isso é uma revolução, a guerra. O juiz, cadê os juízes? Ninguém pode. O poder judiciário também não pode interferir. Estão todo mundo de mão atada. O homem respeitável, quem poderia ser o homem respeitável dessa nação para levantar a voz e dizer, gente, me escute? Não tem. Agora, o ancião, o de cabelo branco, aquele que já passou por experiência, que passou pela Revolução de 64, aqueles que participaram dos piores momentos, e aí o contrassenso, que um dia a Dilma foi guerrilheira, um dia ela fez as mesmas coisas, agora ela está colhendo do fruto daquilo que ela não pode mais administrar, porque Deus colocou eles no banco, quietinho, em silêncio, como fala Levi, silêncio, quieto de castigo. O homem respeitável, o conselheiro, o sábio, cadê o cientista político? Aquele que faz com que é o analista político, aquele que tem sempre o bom jargão, aquele que dizia aí, como que é esta tendência, esta onda, que não sei o que, fala, não sabe. Não dá para explicar, não tem como explicar. A Globo News coloca lá o cientista político para explicar a crise. Essa crise até agora, essa é a primeira, nunca vi sobre isso. São mais de 100 cidades em manifestação, até São Gonçalo. A missionária Edigiane escreveu isso, até São Gonçalo, como se São Gonçalo não pudesse protestar. Até lá em Cacimba de Dentro, na minha cidade, houve protesto. Se na minha terra houve protesto, o mundo está acabando. Até a missionária Ruth mostrou lá uma plateia fazendo passeata, meu Deus, lá onde o jegue faz a curva e perdeu o dente. Lá fizeram manifesto. Então, a crise, ela é constitucional. Ela está aí e não tem como dialogar. E aí diz assim o sábio, o artifício, o eloquente orador, aquele que tem a boa palavra, aquele que sabe exatamente colocar a frase certa e dizer com toda a propriedade. O jornalista que pode dizer, gente, a Globo anuncia e toca aquela música, não tem música, ninguém tocou música, parece que está todo mundo em silêncio, porque a crise chegou.
Diga comigo, Deus está sacudindo o Brasil. Crise política é a segunda crise. E dar-lhe-ei meninos por príncipe, crianças governarão sobre eles. Isaías 3-4. Aqui está falando de uma crise, exatamente por quê? Porque os nossos líderes são meninos, são crianças, são infantis, são imaturos. Eles conhecem muito, muito mesmo, é de sigla de partido, mas ele não sabe a necessidade do nosso povo. Como é que alguém disse, veja só, Copa do Mundo não se faz com hospitais, se faz com estádio. Aí eu vi um pai com a criança e disse, seu fulano de tal, você tinha que ser pai, você é pai, mas você tinha que ver que a minha filha hoje é especial, ela está aqui, você não sabe o que você disse. Como é que alguém consegue, cheio de milhões, para emagrecer recebeu 5 milhões, dizem por aí, não sei se é verdade, enquanto o nosso povo, até o plano de saúde, eu tenho um plano de saúde, muitas pessoas têm. Pastor Márcio hoje precisou levar o filho dele, o João Pedro, para o médico. Ele chegou lá apenas para reparar um detalhe na unha, para ver, ficou 3 horas e não foi atendido e voltou com um plano de saúde. As pessoas estão preocupadas com a Copa das Confederações, a Copa do Mundo. Que Copa do Mundo, meu irmão? Como é que uma nação como essa vai investir 1 bilhão e não sei quantos milhões no Maracanã, só em torno do Maracanã, para fazer aquela ornamento, aquelas palmeiras, aquilo tudo ali, custou 400 e tantos milhões. Sabe quantas pessoas, nesta hora que eu estou pregando, estão morrendo no Souza Aguiar, estão jogados no Andaraí, aqui o hospital mais próximo, estão abandonados num leito, estão sendo atendidos na porta do hospital, estão jogando. Uma mulher teve neném exatamente no chão do hospital, e esse cidadão que apenas ganhou dinheiro da forma que ganhou, nada contra, mas ele não tem consciência, porque ele é menino, ele é infantil, mas a nossa nação, ela vai ser regida, não é exatamente por isso, porque o que eu espero não é daqui, o que eu espero é mais além daqui. Essa crise política, não adianta, e pode chegar, e o Pelé disse, gente, não vai, não pode, a nossa seleção, gente, e a Dilma, no seu último depoimento, na sua fala, com todo o Brasil, ele disse, gente, vamos tratar bem os nossos convidados. Vamos tratar eles bem, sabe? Vamos, quando ele chegar no aeroporto, colocar um tapete vermelho, tá? 30 mil voluntários sem ganhar nada, desistiram, abandonaram. Sabe por quê? Eles estão querendo ridicularizar e dizer que o nosso povo é palhaço. E eu venho aqui na internet, com a cara limpa, certa e verdadeira. Nós, povo de Deus, temos que dar uma resposta. Não na marcha para Jesus, porque essa marcha também está comprometida com o sistema e com tudo isso aí. Nós temos que nos levantar em Cristo Jesus para dizer que existe uma saída para esse Brasil, que não está na mudança dos políticos, que não vote, não estabeleça, não adianta, porque aí vai virar anarquia e vai virar uma ditadura. O que nós precisamos é saber que a nossa posição em Cristo Jesus tem que fazer a diferença nesta nação. Nós temos que dar testemunho. Nenhum político pode chegar na igreja e comprar o nosso voto ou negociar as nossas escolhas e preferências, porque eu tenho consciência do que sou, do que você é. Nós temos que ter consciência. Quantos aqui sabem exatamente o que é votar? Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas se iludem. E aí eu que trabalho numa casa política, vejo de vez em quando as pessoas querendo dizer, não, mas se Deus me colocar lá, se Deus me colocar, qual foi o deputado evangélico que se levantou no meio dessa crise para dar algum depoimento? Alguém ouviu? Alguém ouviu um deputado evangélico tomar partido agora e dizer, nós, povo de Deus, eu sou um deputado evangélico, crente, mas estou aqui para dizer que no meio desta crise existe? Não, eles estão comprados. Eles estão com camisa de força. Eles estão vendidos. E eu falo isso sem nenhum problema de falar, porque eu sou livre. Não sou ligado a nenhum partido.
embora trabalhe lá na casa política, eu não tenho coligação com ninguém. Sou livre para pensar e para falar. E não vendi o meu direito como cidadão e como pastor. E os que me conhecem aqui sabem que em toda a política que passou, eu nunca trouxe alguém aqui para dizer, aqui, não sei o quê. Sabe por quê? Exatamente por causa disso. Para não ter dificuldade depois de dar desculpa. Nós estamos vivendo uma crise política, mas Deus vai abalar. O Congresso Nacional está sendo abalado. Está sendo abalado as instituições em todos os seus níveis. E vai continuar sendo abalado, porque subestimaram o povo e também subestimaram a igreja. Pode até vir a marcha, nada contra, se tem aqui um católico que esteja me assistindo, nada contra. 118 milhões serão gastos pela passeata, como que é? Jornada da Paz. 118 milhões. Patrocinado pelo Estado, pelo município, pelo dinheiro público. Se eu trocar de carro, e olha que o carro que eu tenho é meu, comprado com meu suor, com meu sustento, mas no primeiro momento que eu entrei dentro do carro, agora, o outro estava cortando a árvore ontem ali, olhou e disse, todo pastor tem vida boa. Ai. O cara estava olhando para o meu carro e eu disse, rapaz, é verdade, a minha vida é muito boa mesmo. Eu nem te falei ainda da minha mansão. Tá vendo? A minha mansão Tem piscina? Não, que piscina? Tem um mar, rapaz, um mar de vidro. Mar de vidro. Tu não sabe da maior. Só na mansão que eu já tenho, lá o piso é de ouro. De ouro. Aí, tá vendo? Eu não digo, fulano, eu não digo. Eu digo, rapaz. E detalhe, tecnologia nova, nem ar-condicionado precisa. Por quê? Rapaz, temperatura permanece, sol, sem problema. Ele disse, pode me dizer onde que é essa mansão? Eu digo, só se você, eu vou te fazer um convite. É João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar, para que aonde eu estou, estejais vós também. Mais do que uma casa aqui, um carro aqui, nós temos uma mansão celestial. Aí ele, depois da explicação, disse, pastor, me perdoe, mas a gente acaba rotulando todo mundo, por causa de um ou dois a gente rotula. Aí eu disse, mas você não rotula nenhum padre, nenhum papa, você não rotula nenhum político, mas por que você rotula alguém que está fazendo a vontade de Deus? Eu não sou o único, existem muitos homens de Deus sérios, fazendo a obra de Deus, pagando o preço. Essa crise, essa sacudida que Deus está dando na política é porque muitos, e no primeiro ano de mandato, você tem que ver a soberba. Como é que eles são soberbos? Eles dão carteirada. Agora ficou difícil dar carteirada. Imagina, desacreditados. Deus pegou eles e fez desacreditado. Hoje a classe pior, a classe vista de forma terrível é político. Me desculpe se alguém aqui é parente de algum político. Mas essa classe está queimada, está com filme queimado, DVD queimado, CD queimado, MP3 queimado. O que mais? iPod também. Aquele Instagram também está queimado. Está queimado. Está queimado. Essa classe está em crise. Eles têm que andar assustado, acuado, com medo, porque o povo se levantou. Isso é a mão de Deus. Você pode nem dar glória, mas tudo bem. Crise social, diga comigo, crise social. Versículo 3 e 5. E o povo será oprimido, um será contra o outro, cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, o vil contra o nobre. Hoje não tem essa. No protesto um outro lá atacou e tal. Não, eles não fazem parte da nossa turma. Aí o outro tacou
pedaço de pau. E o outro, não sei o quê, e aquela briga que eu confronto. A crise também é social. Sim ou não, gente? Os cracudos estão por aí. A Cracolândia, num país que se deu o nome da Cracolândia, o lugar onde se encontram aqueles que usam o crack. As pessoas não têm mais isso. Lembra que domingo retrasado eu disse que nesse país em que é permitido tudo, existiria a passeata também dos bandidos. E o que aconteceu sábado na Barra da Tijuca foi um grupo de marginais que resolveu fazer protesto. Sabe por quê? Porque eles quebraram o padrão desta nação. Quando eles começaram a legalizar tudo que não presta, tudo que não vale, é o que tem e que está na moda, então os bandidos também disseram, chegou a nossa vez de também protestar, e eles atacaram, e nós chegamos ao fundo do poço de uma crise social terrível. As pessoas não têm mais respeito por nada, não têm respeito por ancião, não tem respeito por idoso, não tem respeito pela criança, os crimes de pedofilia, os crimes bárbaros contra as mulheres, a delegacia das mulheres estão cheia, a lei Maria da Penha, meu Deus, nunca foi tão acionada como hoje. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uma crise social, as pessoas não se entendem, é dentro do carro, é dentro do ônibus, é dentro do trem, é no trânsito, você parou, o indivíduo olhou para você, você piscou para ele, já sai dentro, já te dá um soco, te dá um tiro, e você fica assustado, porque o mundo está sendo assolado dessa forma. Mas eu tenho uma notícia, eu não vim aqui só para falar e alertar sobre crise, porque crise você está vivendo, em qualquer parte desse universo, existe um ser humano em crise, mas nesta noite eu venho te dizer, que existe uma solução para esta crise. Porque se eu chegar aqui e anunciar só crise, você vai dizer, pastor, foi a semana toda respirando crise, e aí chega no domingo, o pastor ainda esquenta a crise e ainda passa a crise para nós. Calma, você vai entender onde eu quero chegar. Deus tem uma palavra para você. Amém? Crise de integridade, versículo 7 ao 8. Naquele dia se levantará a sua voz dizendo, não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou roupa alguma. Não me haveis de constituir governador sobre o povo, porque Jerusalém está arruinada, e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocar os olhos da sua glória. É uma crise de integridade. Sabe, as pessoas não têm mais respeito pelo eterno. As pessoas querem uma religião falida, uma religião que não provoque a elas, uma religião que aceite tudo, a ideia de que tudo é permitido, tudo é permissivo. As pessoas querem estar num lugar em que tudo não contraria a sua lógica. Eles querem ser exatamente massageado no seu ego, na sua maneira de viver. E alguém vai dizer, pastor, vai chegar o tempo em que na igreja, se entrar um casal de homossexual, e se entrar e desejar casar, o senhor vai ter que casar. Eu não caso. Nem que o Joaquim Barbosa me mande prender, eu não caso. Ah, pastor, o senhor é homofóbico. Irmão, nada disso. Mas eu não posso aceitar isso. Não pode colocar no mesmo padrão como se, em nome do Congresso, porque o Congresso criou uma lei que tem que ser... Irmão, pode criar a lei que for. Nada pode mudar o que Deus disse. Nós precisamos entender que essa crise de integridade, em que as pessoas, em que se você ver alguém que achou um dinheiro na rodoviária e que foi entregar, perdeu o emprego porque foi ridicularizado pelos amigos. O senhor pegou o ônibus, estava com 30 mil reais, e aí o motorista, necessitado na prova, achou o dinheiro, descobriu o passageiro e entregou. Para quê? Foi chamado de otário, de mané, de Zé Mané, de Zé... Não. Porque a cultura é do mal. A cultura é bestial. Quanto pior você for, mais evidência você fica. Ninguém vai filmar você indo para o trabalho. Ninguém filma a hora que você chega do trabalho. Faz alguma coisa errada. Te promovem. Pois é. A outra matou a mãe queimada para ganhar 15 mil reais. Ganhou a atenção da mídia. O outro queimou a dentista. Depois foram queimar o outro dentista para aparecer. Nós estamos vivendo uma época de uma crise de integridade. Tudo que é perverso, tudo que não presta, é o que tem vantagem. Mas nós não podemos aceitar como igreja do Senhor. Nós somos o sal da terra.
Nós somos a luz deste mundo. Nós não podemos nos curvar. A Bíblia diz, lá em Isaías capítulo 5, ai daquele que chama o mal de bem e o bem de mal, que diz que o doce é salgado. Ninguém pode inverter aquilo que Deus estabeleceu. Então fique certo de uma coisa, que hoje Deus está sacudindo, e Deus vai sacudir esta nação por causa dessa crise de integridade. Deus está tratando esta nação. Crise moral, repita comigo, crise moral. Versículo de número 9 e 10. O aspecto do seu rosto testifica contra eles e publica os seus pecados como Sodoma, e não os estimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Dizei ao justo, que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. A crise moral. Sodoma e Gomorra, se fosse colocar os pecados de Sodoma e Gomorra frente aos pecados do Rio de Janeiro, Sodoma e Gomorra ficaria com vergonha. Sodoma e Gomorra, pode-se dizer, seria uma cidade santa. Pasmem vocês. A passeata que existe dos ativistas gays, custa milhões. Aí você está dizendo, mas pastor, por que o senhor está falando tanto desse grupo? Eu não estou falando só desse grupo, eu estou falando de tudo aquilo que acontece. As pessoas têm prazer. As novelas. A outra vai publicamente para dizer, a filha de uma cantora que o tempo todo da vida dela foi só rebolar. A filha virou homem e agora virou mulher de novo e agora não sabe o que vai ser. E as pessoas estão aplaudindo. Há um programa de um que chegou de Portugal e colocou na televisão um teste de fidelidade. E ele fica massificando o dia inteiro. E aí coloca, e não sei o quê. E aí a mãe estava lá, a filha. E a briga da mãe era com a filha, porque a mãe estava tomando o namorado da filha. Isso, você vai dizer assim, pastor, o que está acontecendo? Essa crise moral, em que não existe mais padrão, é o pelo prazer. O que te dá prazer? Prazer, se você quer ficar com 10 meninas, fique. Está dando prazer, fique. Essa onda está chocando o Deus eterno. Ele está dizendo, eu sou contra isso. Os opressores do meu povo são crianças. As mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam, te enganam e destrói o caminho das tuas veredas. Estamos vivendo uma crise moral que não tem precedente na história. Não tem como. Deus dos céus, diz a Bíblia que os pecados de Sodoma e Gomorra subiram. As narinas do eterno Deus, que ele sentiu o fedor, a caatinga. Ele mandou os anjos para destruir. Eu não sei o que vai acontecer. Mas nós estamos, primeiro, frente ao arrebatamento da igreja. E nós estamos vivendo uma época em que os demônios estão se apoderando de vidas e pessoas. Pois Romanos diz, porque eles não se importaram de glorificar a Deus, mas antes se tornaram nulo no seu raciocínio, no seu entendimento, Deus os entregou a um sentimento perverso para desonrarem a si mesmo. Quanta gente sem honra. Quanta gente parece que ser desonrado. Tem uma menina do samba que ela canta e ela faz questão de ser a machona mesmo. E ela aparece na TV, no relance que passei, beijando na boca ela e o ator. Sabe por quê? Porque, na verdade, o mundo, ele está corrompido. E essa mensagem sacode mesmo. Essa mensagem
provoca mal-estar. Eu estou falando de algo sério. Eu poderia ter aqui a plateia para dizer, oh, que mensagem. Não estou preocupado. Eu estou pregando na internet, estou pregando para que o mundo saiba que Deus está sacudindo esta nação por causa desta crise moral. Crise espiritual. Ai do ímpio. Versículo 11 e 13. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque ele fará o que as suas mãos fizeram. Os opressores do meu povo são criança. As mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam, te enganam, destrói o caminho das tuas veredas. Hoje é simpático ter o funk gospel dentro da igreja, a música profana, vil, em que o negócio é o seguinte, é adorar ao Senhor. Deixa eu dar uma explicação para você, que o que era responsável pelo louvor, não era a gente do povo, era uma tribo de Levi, preparada, educada, santificadas, para esse momento de adoração. Não era qualquer um que podia adorar o eterno Deus. Hoje qualquer um pode. O cantor do mundo que andava rebolando disse, agora eu vou entrar no mundo gospel. O padre canta as nossas músicas e nós cantamos as músicas do padre. Mas o sambista que canta o ponto de macumba também canta a música evangélica e o importante é vender, porque o importante é o comercial, o importante é o profissional, mas para Deus não é importante isso não, é importante o coração, porque a Bíblia diz, este povo me louva apenas com os lábios, mas o coração está longe de mim. Chegam até a ficar emocionados. Ah, a música do cantor evangélico fez sucesso em todos os tipos de ritmo. Entra na minha casa, entra na minha vida. Tá tudo bom. Nada contra, tá tudo normal. Poxa, que legal, olha, colocaram o ritmo novo, o pancadão. E é isso aí, mano. Tem que vibrar. Aí chega dentro da igreja, uma igreja séria, não sente nada. Não aguenta ficar meia hora sentado ouvindo uma pregação dessa, porque já começa a sentir que está. Não dá para ouvir esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa não está mais em voga. O que está em voga é o seguinte, que você, meu irmão, levanta a mão, recebe e tal, e você não sei o que, e te alegra, te anima e não sei o que. E aí você está sendo destruído. Não está sendo criado vereda. Você está fora do caminho, pensando que está no caminho. É preciso entender, é preciso compreender que Deus deseja muito que você tenha um aspecto de adorador. Toda esta crise que eu falei para você, crise constitucional, crise política, crise social, crise de integridade, crise moral, ela tem início na crise espiritual. O desencontro com Deus provocou todas essas crises. A Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu mau caminho e se converta ao Senhor, que é benigno, que o perdoará. E essa crise chegou dentro da igreja. Nós temos vivido o mundo dentro da igreja. O mundo é que dita a moda para a igreja. As irmãs com as suas roupas, é o mundo que dita. Ah, pastor, mas aí o senhor está falando de uso e costume. Ah, pastor, irmã, olha só. Quando você vem para a igreja, eu estava falando para minha esposa, agora virou moda. Mulheres, em plena luz do dia, com roupa de academia,
passaram a usar roupa de academia em traje para trabalho, até para a igreja. As pessoas não têm mais noção do ridículo. Não tem mais noção. O que é importante é o seguinte, é o corpo. É alguém olhar para o seu corpo e desejar o seu corpo. A crise está tão aguda espiritual que a gente está misturando igreja com clube. A gente está achando que aqui é o seguinte, é um clube onde eu estou pagando para estar nesse clube. Ei, você não é aqui, não é clube, aqui é igreja, é corpo. E Deus tem que ser adorado quando eu estou muito feliz e satisfeito. Se eu estiver muito bem com o meu salário em dia, com a minha conta no azul, as minhas contas pagas, aí eu venho para a igreja, dou um sorriso, canto, levanto a mão, torço, não sei o quê. Mas se a coisa estiver ruim, com o papagaio da minha sogra, Deus! Hoje o culto vai ser pesado. E se depender, aquele pregador que eu abro a boca, eu vou fechar a boca, o coração, e não vou dar lugar. Porque hoje eu estou chateado com Deus, com o mundo, com a sogra, com o papagaio da sogra, e nada vai fazer eu abrir a boca, e você fica vendo um monte de múmias em crise, porque a crise chegou no coração e contaminou a casa de Deus. O povo está sendo enganado, e eu já contei isso, mas eu não vou contar da história do papagaio, não vou contar. O que eu vou dizer para você é o seguinte, você não pode aceitar chegar numa igreja em que você, pelo menos, ao chegar na igreja, ao curvar a sua cabeça, dizer: meu Deus, muito obrigado por estar na tua casa. Tive uma semana tão atarefada, tão atribulada, mas hoje eu cheguei aqui, Senhor, com vida, estou na tua casa, com vários problemas ao meu redor, mas eu estou aqui para me render ao Senhor e dizer que eu reconheço que tu és o soberano. Sabe, nós estamos vivendo uma época em que Deus passou a ser, dentro do nosso nível, no tete a tete, no mano a mano, uma pessoa que eu posso, a qualquer tempo, gritar com Ele e falar. E aí eu vi um certo cidadão dizendo: está na igreja, e Deus não resolve a minha causa. Se Deus não resolve o meu problema, Ele não pode ser meu Deus. Porque eu disse para Deus, ou faz ou não faz. Que Deus é esse? É pobre de Bíblia, pobre teologicamente, porque eu conheço homens na Bíblia, embora sendo homens de fé, nada aconteceu na vida deles. Teve um outro lá que olhou a nação ser assolada e gritou: Deus, Deus, Deus. O que é Abacuque? Até quando eu gritarei, tu ficará em silêncio. Eu grito violência e tu não vê. Deus disse a Abacuque: vai para a torre de vigia e espera que eu vou te responder. Ficou na torre de vigia esperando. Deus disse: escreve a visão em uma tábua, para que o que passando depressa possa ler. O meu justo viverá da fé. Mas o que recuar, minha alma não terá prazer nele. Abacuque está lá na torre de vigia, escreveu a plaquinha e colocou lá. Todo mundo que ia passando, que estava na crise, viu Abacuque celebrando e dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da ovelha faz, todavia, eu me alegrarei, exultarei ao Deus da minha salvação. Pergunta para o irmão: ou adora ou questiona? Pastor Marco, eu não estou entendendo. O senhor disse que jejuma, que ora, o senhor impôs as mãos, mas meu problema não resolveu, não. Pastor Marco, o senhor, não sei o quê, é como se eu fosse Deus. O cidadão diz: irmão, cheguei ao ponto de
Lê a Bíblia. Eu li a Bíblia, irmão. Eu li a Bíblia em João capítulo 2. Jesus transformou água em vinho. Para quê? Eu sou tão inteligente que eu não entendi porque Jesus transformou água em vinho. Por quê? Ele não curou. Ele não resolveu o problema de ninguém e transformou água em vinho. O que é que tem a ver? Ele é tão tolo. Ele é tão tolo. Oh, que vontade de ir lá. Ai, que crise. Pegava um cajado e batia só naquela careca. Beber daquela água que foi transformada em vinho pelo meu Jesus. Se eu fosse entrevistar os convidados desse vinho, rapaz, quando eu tomei. Como é que você estava? Eu estava com depressão, fui curado. E você? Eu estava com dor nas costas, fui curado. E você? É porque João disse, se fosse escrever nos livros do mundo, os milagres que ele realizou, e eu vou começar, porque lá em João capítulo 2, versículo 9, e os seus discípulos creram nele, porque viram a sua glória e o seu poder. Se tem glória, tem poder, teve milagre. Crise espiritual. Nós estamos num tempo em que você precisa estar preparado dentro do metrô, dentro do ônibus. Você precisa estar preparado dentro do banco. Você precisa andar com Deus. Não tem mais tempo de você dizer, bom, olha, eu não estou na igreja. Não, você tem que estar consciente de que Deus mora em você. Não, eu estou na igreja, é uma bênção, mas sair hoje desse culto aqui, pode o protesto acontecer amanhã, tudo vai acontecer, a nação continua de perna para o ar, a crise continua acentuando, mas espiritualmente, eu estou resolvido, espiritualmente, você está resolvido. Salmo 46 diz, e ele corta a lança, despedaça. Ele corta o arco, quebra a lança, queima o carro no fogo. É assim mesmo? E vai cessar a guerra. Diga, ele vai fazer cessar a guerra. Fugiu o versículo, mas é exatamente isso. Ele entra na guerra, ele faz cessar a guerra. Quebra o arco, queima a lança, queima o carro no fogo. Ele, cessou, acabou. Porque ele é Deus, ele está no controle. Essa crise que você está vivendo espiritual, essa crise de identidade, essa crise que você tem hora que está ligado com Deus. Graças a Deus, eu senti um arrepio. Ei, a fé não permite você sentir arrepio, não. Ou você crê ou você não crê. Não, mas hoje no culto eu não senti nem um arrepiozinho, nem um friozinho na barriga. Isso não é fé não, irmão. Fé não faz você sentir frio na barriga. Eu senti uma pontada na coluna. Tu esquece que isso não é fé. Fé é o fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador de todo quanto busca. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olhe para o seu pé aí, olhe. Veja se a sua fé está no seu dedão. Se não está, então dá um glória a Deus e pisa firme. Porque tem crente que devido à crise, a fé foi para o dedão do pé. Está procurando a fé? Não tem na alma, na cabeça. Ih, rapaz, a fé foi para o dedão do pé. Ele não sabe em quem crer. Eu quero concluir. Lucas, entra no teclado. Ou que o teclado entre em você. A necessidade que você tem de achar em Deus tudo aquilo que você precisa. A necessidade de você buscar em Deus
tudo aquilo que ele tem. Quem já viveu a crise aqui, quem tem idade, não idade avançada, porque eu não sou um homem. Outro dia eu vi a vaga do idoso, graças a Deus eu disse, ainda não é tempo. Mas eu estava com o Licinho e disse, você pode parar. Cheguei no mercado, vi aquelas vagas para idoso. Eu digo, ó Licinho. Não foi Licinho, não, foi o irmão Jorge. Falei, Jorge, pode parar, você tem mais de 50, né? Pode parar aí. Ele parou. Nós chegamos a um tempo em que você precisa ter esta noção de que você não está servindo a Deus pelos bons momentos. Independe. Diz o Salmo 46. Deus é socorro, bem presente na hora da angústia. Ainda que a terra se mude, e ainda que as águas tumultuem e os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujo as correntes alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Crise. Qual é o meu comportamento frente às crises? Principalmente a crise espiritual. E quando você passa por uma crise espiritual, em que a fé parece exaurir, que você perde referências. O salmista vai dizer no Salmo de número 13, é o Salmo 13, ele vai dizer, até quando? Até quando, Senhor, eu buscarei? Até quando? Esses até quando da vida? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele fez 4 perguntas. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. As perguntas dele estão certas? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? A pergunta dele, as 4 perguntas estão certas? Gente, responda. Tá não. São equivocadas. Ele está perguntando para Deus como se perguntasse ao homem. Até quando tu te esquecerás? Isaías 49, 15 diz, pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre? Daquele que ela amamenta? Se todavia essa se esquecer, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Ele está tratando de Deus como se Deus fosse homem. Números 19, 23 vai dizer, ou 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo prometido, e ele não cumprirá? Segunda pergunta respondida na hora da crise. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 139, versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O mesmo que escreveu, foi o mesmo que corrigiu. Tem hora que na hora da crise você pensa que Deus virou as costas. Deus está velando por você. Deus está te acompanhando. Deus está focalizando você. Até quando consultarei a minha alma com tristeza? Essa tristeza vai durar até que você permita. Porque como Abacuque, ele diz no versículo de número 18, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei ao Deus da minha salvação. Está na hora de tu fazer uma crise, patrocinado o churrasco com o dinheiro da crise. Tu não entendeu? Você não entendeu. Eu vou bancar um churrasco financiado pela crise. A crise está dizendo que você não tem que comemorar, então tu comemora
Porque essa tristeza só vai durar enquanto você ficar com cara de finado. Essa tristeza só vai continuar na tua vida enquanto tu aceitar e permitires que ela dite a norma da tua vida. Tu é adorador. Acima de tudo, tu é adorador. E é tudo que o diabo sabe, e é tudo que ele teme, que quando você começa a adorar, cárceres são abalados, cadeias são soltas, milagres acontecem. É tudo que ele não quer. Ele quer que você fique quietinho, em silêncio, de boca fechada, sem exprimir nenhuma reação, sentindo lá no cantinho, no contracanto da parede, tadinho, coitado de mim que estou sofrendo. Mas quando ele sabe que você rompe em louvor, e quando você troca as vestes de abatimento por vestes de adoração e de louvor, se segure o capeta, porque vai sair aí um adorador. Termino. Até quando? Até quando se levantará o meu inimigo contra mim? Ele se levantará enquanto você permitir. Porque Deuteronômio 28 diz o seguinte: o teu inimigo virá por um caminho, mas fugirá por 7. Tu estarás em cima e não embaixo. Salmo 91, versículo 12. 7.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Versículo 13, não te espante, nem te assustes, porque eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua destra, e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Isaías 43, ainda se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelo fogo, chama nenhum arderá em ti. Pelos rios, eles não te submergirão. Porque eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Saia desta crise hoje, espana a poeira da crise, fica em pé nesta hora, porque Deus vai sacudir a tua vida. Deus vai sacudir. Diga comigo, levante a mão profética e diga, eu serei sacudido pela presença de Deus e não pela crise. A crise não vai me sacudir. Eu convido aqui só quem está em crise, só quem está vivendo uma crise, vem à frente. Pastor, estou vivendo uma crise, vem à frente. Pastor, está difícil, venha. Pastor, não sei o que fazer, venha. Independente da crise, venha. Pega aqui, filho, esse violão, joga para lá. Pastor, estou vivendo crise. Eu falei aqui de várias crises. Não sei a crise que você está vivendo. O importante é que eu tenho uma resposta para você. Deus vai te sacudir para que você saia desta crise. Eu acho que eu vou cantar aquela música antiga, aquela música que eu sempre canto. Essa é a música que fala sempre ao meu coração. Não, solução. Se tem mais alguém para vir à frente. Pastor, eu estou em crise no meu casamento, vem. Pastor, eu estou em crise. Não importa. Tu está em crise, vem. Seja corajoso e venha. É agora. Não deixe tudo terminar assim, desse jeito.
enxuga as lágrimas. Vem, eu te aceito. Das tuas transgressões não me lembrarei mais. Vem, filho, vem, sem tardar. Vem, assim como está. Aquela família que está sem igreja, vem à frente, filhos. Me dá teu coração, te darei. Sou Cristo a solução. Não sofras mais. Sei que é difícil o libertar desta angústia que em ti está. Saiba que só não vencerá. Alguém precisa te ajudar. Estou aqui e nenhuma outra solução. Somente em mim terás enfim abrigo e paz no coração, no coração. Não deixe tudo terminar. Pensa bem, ninguém é perfeito. Para toda situação. Wagner, cadê aquele rapaz que foi no banheiro? Existe um jeito. Me dá teu coração, te darei. Sou Cristo a solução. Não sofras mais. Vem com ele. Me dá teu coração, te darei. Sou Cristo a solução. Não sofras mais. Olha para mim, meu filho. Não sofras mais. Não sofra. A igreja fica ligada. Não sofras mais. Oh, aleluia. Não sofras mais. Oh, não sofras mais. Não sofras mais. Glória a Deus. Não sofras mais. Não sofras mais. Você que nesta noite entrou aqui, você que precisa de Cristo, alguém aqui afastado da igreja. Eu estou afastado, coração cheio de revolta, mas Jesus muda o coração, Jesus transforma a tua vida. Se tu desejares ter Jesus como Senhor e Salvador, Ele quer ser teu Senhor e Salvador. A realidade é o seguinte: se pensarmos bem, vamos entender que não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Sim ou não? Às vezes nós estamos falando como se Deus precisasse de mim.
Deus não precisa de mim. Deus tem gente muito melhor do que eu, muito melhor do que você. Mas quando você chegou aqui, você abriu uma oportunidade para Deus operar na sua vida. Há alguém aqui afastado da igreja, que deseja voltar para Cristo, com o coração do jeito que tiver. Jesus quer te perdoar, escrever teu nome no livro da vida. Ele quer mudar você. Estenda a mão para cá, igreja. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos, meu filho. Você não quer Deus? Não quer fechar os olhos? Quer ficar com os olhos abertos? Deus responde a si mesmo. Deus opera a si mesmo. Porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. A igreja estenda a mão. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar por estas vidas. Eu quero declarar sobre cada uma delas o teu milagre. Senhor, esta crise que está sacudindo esta pessoa, soldado ferido, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar libertação sobre a vida deste jovem, Senhor, que entrou nesta igreja hoje, mas pelo seu coração não era para ele estar aqui, mas o Senhor o trouxe. Por alguma razão o Senhor o trouxe aqui. Opera um milagre nesta vida, que está em crise, que está sem paz, que está no desassossego. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar toda obra maligna contra a vida dele. Eu quero repreender em nome de Jesus. Toda palavra maldita lançada sobre a vida dele, eu quero cancelar na autoridade do nome de Jesus. Sobre a vida de cada uma dessas pessoas, eu quero abençoar. Eu quero declarar que a crise, nesta hora, dê lugar ao milagre. Que a tua vida seja sacudida pelo poder e pela unção do Senhor. Diga comigo em nome de Jesus. Diga mais forte, em nome do Senhor Jesus. Nenhuma crise é maior do que o Deus eterno que eu sirvo e que eu adoro. Todavia, eu me alegrarei, exultarei ao Deus da minha salvação. O Senhor está comigo. Eu vou vencer. Deus, em Cristo Jesus, opera o teu milagre na minha vida. Em nome de Jesus. Eu não questiono, eu adoro. Então adore a Deus agora. Adore. Volte para o seu lugar abençoado. Vamos aplaudir ao Senhor. Há muitos feridos. Canta. Choram de angústia. Se possível, dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Por proteção e por... Somos uma família. Amigos que sofrem, aleluia, sua necessidade atende hoje. Não deixa o soldado ferido morrer. Só um pouquinho de retorno para mim, Felipe. Derrama o bálsamo, que a ferida sarará. Nos cobre com teu manto de amor.
o pão partiremos sim, descansos lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixo o fiel soldado ferido morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não deixo o fiel soldado ferido morrer. Morrer, tu não deixas morrer, tu não deixas morrer. Receba unção, receba poder, o Espírito Santo restaura você. É a glória do Pai. Chemanará. Alebantecada. A crise está indo embora. Enquanto você adora, a crise está indo embora. A crise está indo embora. Adora o Senhor. Chemantacalabas. Chemanuriquevas. Chemanto quemanai o andevas. Seja a boca de Deus agora. Escolhe uma pessoa para você profetizar e dizer para ela: Deus vai te tirar você desta situação. Profetiza para ele, profetiza para ela, profetiza! 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 Profetiza, profetiza, profetiza! Larga a mão do irmão aí, profetiza para ele. Fala para ele, fala para ela. Deus é contigo, Deus vai te dar vitória. Fala para ele, fala para ela aí. Ande calabar, terabas, duriplas tepalchevas. Levante a mão comigo assim, diz assim, ó. Diz comigo assim. O inferno vai ter que ouvir isso assim, ó. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu saí da crise. Aleluia. A crise passou. A crise passou. Aleluia, aleluia. Fala mais alto. Aleluia, aleluia. Eu quero que você seja contagiado pela fé que impregnou este lugar. Há uma fé viva. Camanarai chela handeba chel chemanto que recebe cale che chemanurique vas leche recebe. Você pode glorificar a Deus. Em um ato profético. Eu chamo isso de ato profético. Você faz assim comigo, ó. Diante do soberano Deus eterno, você faz assim, ó.
eu me curvo. Diante da crise, olha para mim, diante da crise, eu não vou me curvar. A crise não vai ditar para mim ou para você o que vamos ser ou o que teremos que ser. Porque em Deus eu já sou mais do que vencedor. Que Manu, que Devá, que Manu e que Vaz. Eu estou ouvindo barulho de explosão. O inferno está sendo explodido. Ó, meu filho, você que está sem igreja, você que está afastado, não sei se você está afastado, você que está sem igreja aí, é tempo de tu sair dessa crise e se render ao Senhor. Você aí lá no final, você está afastado da igreja, meu filho? Não lá. Você não é evangélico? Você quer aceitar o Senhor e sair dessa crise agora, rapaz? Tá tudo bem aí? Então aperta o cinto, porque Jesus vai operar na tua vida. Jesus te trouxe hoje aqui para te dizer: olha para mim, meu filho. Oi. Olha para cá, campeão. Jesus manda te dizer que Ele tem um plano na tua vida. E tu és escolhido, filho da salvação. Há alguém orando muito por tua vida. E por esta razão Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele é o Senhor da tua vida. Vamos aplaudir o Senhor.